autismo, com TDAH, com síndrome de Down, com TOD, com todas as deficiências, é muito difícil. Mas Ô, Cris, agora não você é o... falando, eu agora assim acompanhando essa linha, essa história de vida da Ana Clara, essa história de vida sua como mãe também, né? Fiquei aqui imaginando, né? Desfraude com 5 anos, falar porque era uma autista não verbal aos 7 anos, ler aos 12 anos. E agora vem o período da adolescência pré-menstrual, hormonal. Olha quantas alterações, olha quantas vivências a Cris já passou como mãe da Ana Clara. Então eu fiquei imaginando, nós aqui no Sul, a Cris lá na Bahia, quanto conhecimento, quantas coisas em comum, quantas mães, quantas professoras na sala de aula, quantas professoras de AEE na sala de recurso multifuncional para saber abraçar esses alunos, quantas diretoras, quantas pessoas que a gente tem que se unir realmente por um mundo mais inclusivo. Agora eu fiquei aqui até pensando um pouco, né, Cris? Como é que foi o papel da família, os tios, os avós, especialmente nessa questão de compreensão e aceitação da neurodiversidade, como que eles lidaram, porque aos 15 anos atrás nós não tínhamos tantos conhecimentos. Como que você, como mãe, foi mediando? Olha, tia, agora ela não quer dar abraço, depois ela dá um abraço no momento dela. Como que foi para você lidar com isso, Cris? Conta pra gente. Eu queria voltar um pouquinho atrás, uma coisa que eu sei que nossa live ela vai estar voltada muito para a educação, para deixar um lembrete para as mães, assim, eu acho a importância de, primeiro, nunca fale, não faça um comentário destrutivo da escola, do professor na frente do seu filho. Segundo, nós só podemos saber se a escola ela é realmente, a gente não pode falar, a escola não é legal, se você não for parceira da escola primeiro. Quem conhece o seu filho é você. Então, quem detém toda a informação, quem tem como passar. Quando Clara era pequena, eu chegava na escola, eu treinava os professores, o professor cuidador. Nós não havia conhecimento deles. E aí eu falava, eu tinha que treinar eles o que era birra e o que era crise. Então eu falava, a birra, ela funciona assim, você vai agir, ela vai tratar assim. A crise, você vai sentir ela fazer uma mudança corporal, no olhar, na postura. Então, é crise. Crise você já tem que tirar, fazer assim. Aí eu já ia esse trabalho. Então, se você chega, faça uma aliança com a salinha de recursos, com a chega para o professor, passe todas as informações, professor auxiliar e o professor de sala de aula. No meu caso hoje, é muito interessante que eu tenho 8 professores, eu tenho em torno assim, de 11 pessoas com Clara. Ainda tem a coordenadora do... Então a gente vai trabalhando, assim, eu sento tem um dia que eles chamam de plantão, aí eu sento com cada professor. A gente conversa sobre... Aí cada professor eu vou passando a informação. E um dia houve uma coisa muito interessante, que a professora me falou que... Me contou uma situação na escola que aconteceu, e ela aconteceu isso, e Clara agiu assim, assim. Aí eu falei, ela agiu assim, porque ela é literal. Quando o colega falou sobre a palavra, ela entrou na conversa e falou... Eles estavam falando sobre laqueadura. E aí o colega, aqui no interior, eles falavam assim, antes usava a palavra, quando a mulher faz uma ligadura, uma ligação. E aí, Clara, ela se incomodou, porque ela achou que o colega estava entrando na conversa e sendo de uma coisa pejorativa. E ela foi grossa. Eu falei, mas quando ele falou que ele estava fazendo ligadura, a mulher estava fazendo uma ligação para Clara, isso era uma ligação telefônica, porque para ela isso é uma laqueadura. Ela levou um susto. Ela, meu Deus, ela ficou assim, tão em estado de choque. E eu falei, Clara, é literal. E aí eu falei assim, imagina que isso vai levar para a vida dela o tempo inteiro, que ela vai encontrar vários autistas e ela vai compreender a necessidade de que você não pode ser
tem que levar o autista como literal. Você tem que ter uma visão ampla. E assim, depois que você faz todo esse acordo com a escola, de passar as informações do teu filho, de ter uma compreensão de que eles também não vão ser perfeitos, você vai ter professores acessíveis, outros professores são mais resistentes. Aí, se nada acontecer, você pode falar, a escola realmente não foi inclusiva, não recebeu meu filho. Mas enquanto você não fazer um acordo, você não passar todas as informações, não fazer uma aliança com a escola, você não pode falar da escola. Então, que nós sejamos parceiro da escola. É muito melhor ser parceiro da escola do que querer ficar batendo embate com a escola. Não adianta. Seja parceiro da escola, da terapia, dos seus vizinhos, de onde você for com seu filho. Seja parceiro. Porque você vai ganhar. Isso na nossa vida em todos os campos, mas principalmente com seu filho autista. E você vai se tornar qual seria a palavra correta? Seria uma pessoa que passaria informações. Você é uma pessoa que uma mãe de referência, Cris. Você é uma mãe de referência. Treinando pessoas. Porque se eu não penso, professor, eu falo, eu não estou pensando em Ana Clara, eu estou pensando no próximo que vai vir. E que vai encontrar você mais preparado. Porque se fosse parar em Ana Clara, ótimo, mas não vai parar, cada ano vai ver. E quando o professor ele é mais firme, ele não aceita assim muito, eu falo assim, hoje é na minha casa, amanhã pode ser na sua. E quando a dor vem pra gente, é que a gente sente. Então, se um dia aparecer na sua casa, você já está preparado. Aí, porque muitas vezes a gente tem que sensibilizar. Então, a sensibilização de que vai acontecer também é algo que dá muito certo. Voltando aqui para a família, a minha família, ela, quando veio o diagnóstico, foi assim um chororô, aquela coisa toda, mas a minha família nós tratamos Clara assim, é Clara e nós vamos incluir ela em tudo. Eles suportavam muito, gente, que Clara ia pra casa mesmo, ela destruía a casa. Chegava a casa toda pintada, saía a carta toda arriscada. Ela aprontava em todos os lugares que ela ia. Ela chegou uma vez, minha sobrinha fez uma área, assim, na área gourmet dela, com umas plantinhas, umas pimentinhas, coisas. Quando chegou lá, a Clara tinha colhido todas as frutinhas que tinha. Aí olhou para ela, eu colhi todas as frutinhas. Ela olhou. Então, eram muitas coisas que Clara fazia, mas ela nunca foi excluída. A gente sempre foi bem recebido na casa de todos. Eu também tive sempre a paciência de quando acontecia alguma coisa ou outra, mas nós nunca escondemos de Clara que ela tinha autismo. Desde cedo ela foi informada, eu ensinei para ela, eu mostrei para ela que ela tinha autismo, porque ela ia na APAE, porque ela fazia terapia. Toda vez que ela sofria um preconceito, que ela olhava, ela me via plena. Eu nunca me desesperei. E eu nunca tratei ninguém de uma forma grosseira, porque era a forma que eu queria ensinar ela, que ela teria que lidar com essas coisas de uma forma plena, usando um vocabulário firme, sem agressão, sem baixaria. Mas não é fácil. Você sofre com os olhares, aí eu falo com as mães, coloca um óculos escuro e passa plena, e você não vê nada. Chega um momento que quando os olhares lhe incomodam muito, você pode falar, olha, vocês estão me incomodando, minha filha está com autismo, está em crise. Eu já ouvi muito assim, é birrento, se joga no chão, antigamente isso não fazia, hoje o filho não respeita mais o pai. Nós sofremos muitos julgamentos, mas isso não pode, você não pode ter vergonha, você não pode ter medo. Você cansa, nós somos seres humanos, a gente tem é normal, mas a gente não pode. Mãe atípica não pode ter medo, não pode ter vergonha, não pode falar, eu não vou sair porque os outros vão olhar. Eu já vi uma mãe que falou para mim um dia, eu planejei meu filho, eu falei, mas você tem um filho, mas não era desse jeito. Eu falei, ele não é como você imaginava que ele fosse. Mas ele pode ser do jeito que você pode criar o seu filho respeitando os limites dele e ele vai ser o seu filho e ele vai ser feliz, você vai ser feliz. Mas todo mundo olha e que todo mundo olha, você vai deixar de ser mãe porque os outros vão olhar porque seu filho é diferente? E quando você trata de uma forma muito normal, muito natural, as pessoas começam a ver também de uma forma
natural. Se você prende, se você se sente incomodada com as estereotipias, né? Os balançados, pulados, todas as características, você se incomoda e as outras pessoas percebem que você está incomodado. E parece que isso chama mais atenção. E assim, a gente tem que respeitar eles como eles são. Hoje, Clara, ela tem uma estereotipia, ela quer falar sozinha. Às vezes eu estou na rua com ela, ela está muito agitada. Eu posso falar sozinha? Não pode. E as pessoas têm que aprender a olhar o diferente, aceitar o diferente e parar de olhar o diferente. Porque nós temos... Por que o autista hoje sofre tanto? Porque ele tem que se adaptar ao que o outro acha que é normal. Eles não compreendem as atitudes dos outros, porque nós temos atitudes tão mesquinhas, tão... É engraçado que Clara falou assim, esse dia tinha uma pessoa negra que praticou bullying. E ela ficou tão indignada, porque ele sofre preconceito. Como é que ele sofre preconceito? E ele também faz um ato de preconceito, ele faz um sofrimento no outro. Se ele sabe qual é a dor que isso provoca. Ela tem essa visão. Então, eu não pratico bullying porque eu sei a dor que isso provoca em mim. E isso causa indignação nela. E nós, eu não... Nós vamos tal lugar, mas eu não quero ir porque eu não acho que é interessante. A gente tem toda essa coisa de camuflada, essa coisa. E eles não, eles são verdadeiros. E isso sofre. O sofrimento é de você ter que se adaptar, de você ter que escolher as palavras que você falar, porque você não tem filtro, ela tem que se preocupar com isso. Ela tem que ter comportamento que nós chamamos de os comportamentos desejáveis, porque se são com suas características de autismo, você é excluída dos grupos, porque ela é uma adolescente. Esse dia ela chorou, ela falou, eu não queria ter autismo, eu queria ser igual a todo mundo, eu não queria ir para terapia. Todo mundo vai para a pista, eu vou para terapia. Então, dói nela, dói em mim. E eu falei com ela, o autismo está aí, ele não vai sair. E você vai ter que aprender a lidar com ele. Agora, você não pode ficar focando só no lado negativo. Você também foca no lado positivo, porque a gente não vai romantizar. Não! Ela sofre, e eu tenho que reconhecer que ela sofre, que é difícil para ela. Mas eu tenho que também mostrar para ela que não acabou, que as dificuldades vêm. Aí eu falei com ela, uma pessoa que tem, você está reclamando que tem autismo, ok, tá difícil, mas uma pessoa que tem um problema de saúde, ela também não queria ter. Uma pessoa que tem problema de obesidade, ela também não queria ter. Então não é você ser o único pessoa que tem problema na vida. Agora imagina, você tem autismo TDAH, e se você tivesse autismo TDAH e mais TOD, e mais baixa visão, aí eu fui citando, eu falei, você já me viu reclamar que você tem autismo? Ela não, eu falei, porque poderia ser muito mais complicado. Cris, agora você falando, né, assim, que ela vai para as terapias também, eu fiquei imaginando quanto enfrentamento de preconceito você já tem enfrentado para ajudar a Ana Clara a aceitar, a entender, a compreender, a também se posicionar para que as pessoas a respeitem, né, pela forma como ela é, né? Ô, Cris, conta pra gente que agora a Ana Clara com 15 anos, nono ano estudando, quais os planos, as perspectivas ela conta para o futuro dela, o que ela quer ser, que faculdade, que curso? Conta pra gente um pouquinho se ela fala alguma coisa relacionada à profissão, a gente está aqui bem curiosa para saber do plano dela. Ana Clara teve uma situação agora que foi assim muito... Ela me balançou muito. Porque assim, no ano passado ela estampou a camiseta da Semana do Autismo, da escola, a gente fez toda uma semana, esse ano ela não quis. Ok. Aí teve um evento aqui, nós fomos, ela foi convidada para falar 10 minutos, ela deve ter falado lá quase 1 hora. Depois teve mais um evento, ela participou, e aí ela falou esse dia para mim, eu não quero, foi muito pesado, associar o meu nome ao autismo. Eu sou Ana Clara, eu quero fazer minhas coisas na internet, as coisas como Ana Clara, não como Ana Clara autista. Então, o que é que Clara quer? Ela quer viver a vida dela
o